Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107,7. Estamos hoje aqui no estúdio mais uma vez da Cuboplay, onde também estamos com o programa com imagens no YouTube da Cuboplay. A partir da meia-noite também no Spotify da Cuboplay. O pessoal que está na FM agora está nos acompanhando, né? E o assunto é o assunto que domina a nossa vida quase no último mês inteiro, né? 2 de maio, que eu lembro que a gente começou a falar, Jeremir, tinha até aquele show marcado, o MPG, que eu ia participar, que ali foi cancelado, né? Então, foi no início de maio. Então, a gente está completando aí, né? Um bom tempo já, professor, com essa Eu acho que são 19 dias, né? Não foi no dia 3 de maio? Dia 2 de maio. 2 de maio. E 2 de maio eu tinha show ali no Teatro de Câmara, e ali já foi cancelado porque estava debaixo d'água. E dia 1 de maio, dia 1º, né, dia do trabalho, eu lembro que era um feriado, e de noite eu e meus colegas, a gente sentou juntos e falou assim, eu acho que tem uma coisa muito séria acontecendo e o nível do Guaíba vai subir. E foi quando a gente fez a primeira previsão e viu que ia dar alta, e a gente não acreditou no nosso próprio trabalho naquele momento, falou, talvez a gente tenha errado alguma coisa aqui, vamos de novo amanhã, dia 2, acordar cedo, cabeça fresca e fazer de novo. Esse é o nosso convidado, Fernando Mainardi Fã, que é engenheiro ambiental, graduado na nossa URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o nosso IPH, também da URGS, e doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental. Obrigado por estar aqui com a gente, viu, Fernando? É um prazerzão, Nando, Jeremir, estar aqui falando com vocês e discutindo um pouquinho esse tema aí tão relevante na atualidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul de uma forma geral. O grande debate é o seguinte, Jeremir, a culpa é só da natureza, né? Não tinha nada que a gente pudesse fazer, ou as consequências poderiam ser minimizadas se nós tivéssemos um sistema corretamente funcionando, né? Com tudo sendo feito corretamente. Bom, primeiro que os volumes de chuva eles foram realmente muito grandes. A gente espera que vai chover 100 milímetros ou 200 milímetros, quando chover em alguns locais em um dia, seja chuva de um mês. 200 milímetros, talvez uma chuva de 2 meses. Então, em um dia choveu mais do que a gente esperaria chover. Normalmente, uma chuva normal de um dia, quantos milímetros? 10, 20 milímetros, 30 milímetros quando chove muito forte. Então, quando chove forte é isso? Isso, exatamente. Então, foi muita chuva mesmo. Tá? Teve um local, que é Dona Francisca, que eu estava vendo o sensor hoje de manhã, que na semana que mais choveu registrou 1.000 milímetros. 1.000 milímetros em uma semana significa 2/3 da chuva do ano todo, caindo só uma semana. Então, os volumes de água foram realmente muito grandes. E isso gerou essas cheias. As cheias também foram sincronizadas, porque choveu primeiro em cima do rio Jacuí, e depois choveu em cima do rio Taquari e Icaí. O Taquari e Icaí, vocês sabem, ele sobe muito rápido, e o Jacuí ele é mais lento. Só que como choveu primeiro no mais lento e depois no mais rápido, todas as águas chegaram juntas aqui em Porto Alegre e fizeram o Guaíba subir numa velocidade que jamais tinha sido registrada, que foi dos 2 metros aos 5 metros em algo como 3 dias. A título de comparação, na cheia de 41, a água ficou mais ou menos 10 dias para subir da taxa do nível de 2 metros até os 4,76 metros. Então foi realmente a maior velocidade já registrada. Bom, apesar de ter sido um evento extraordinário, eu posso afirmar, assim como a gente afirmou lá em 2023, quando teve as cheias que assolaram o Vale do Taquari em setembro e novembro, né, o IPH publicou uma nota que foi os danos poderiam ter sido minimizados. E de novo, né, com certeza, no caso desse evento de 24, os danos poderiam ter sido minimizados. Tanto nas áreas que não existem sistemas de proteção, quanto nas áreas que existem os sistemas de proteção e, infelizmente, eles falharam. E no caso específico de Porto Alegre, porque na cidade de Canoas e na cidade de São Leopoldo, pelo que as imagens mostraram, não foi exatamente uma falha do sistema, foi mais a água realmente foi superior a que o sistema foi projetado. Mas no caso de Porto Alegre, o valor limite que a gente chegou nas nossas águas foi abaixo do valor oficialmente projetado do sistema. O sistema projetava para 6 a proteção, né? Projetado para cota de referência 6 metros. Né? Eu já vou fazer uma explicação para quem não conhece Porto Alegre e está ouvindo a gente aqui, que é assim, 6 metros é porque na cota do piso do Cais Mauá a gente tem uma referência de 3 metros.
Então o muro da Mauá e todo o sistema é 3 metros acima disso. Então não é 6... É 3 para baixo e 3 para cima. Isso, exatamente. Não é 6 metros para cima. É 3 metros acima da cota do pé do muro, digamos assim, ali no Cais Mauá. Porque esse muro já tem 3 metros. Porque o muro tem 3 metros. Né? No ponto onde a cota do cais é 3, o muro tem 3 metros acima. Bom, e a água não superou o muro, né, Pois Jurandir? isso que eu ia dizer, a água não passou dos 3 metros do muro, ela não passou por cima do muro. Exato. O que aconteceu, portanto, foi que pontos do sistema falharam. Né? E os pontos que a gente viu, e aí eu posso dizer que assim, via olho nu, né? Foi locais que eram casas de bombas, que teve refluxo das águas, em vez da água ser bombeada para fora, ela acabou entrando pela casa de bomba que falhou, ou vãos nas comportas. Né? E no caso da Zona Norte de Porto Alegre tem a questão do dique que a água galgou por cima. Por que ele galgou por cima? A gente vai ter que investigar isso depois, mas não deveria ter passado água por cima do dique, porque ele deveria proteger toda Porto Alegre nessa cota 6. Então também é um ponto ali que a gente vai ter que No caso das casas de bomba, elas têm um equipamento que é instalado a uma determinada altura, que se eu não me engano é de 3 metros, porque esse é o limite. Mas elas poderiam estar instaladas, por exemplo, mais alto. É possível que elas venham a ser instaladas mais alto? Poderia, Jurimir. Assim, esse foi um aprendizado, tá? Talvez a gente deveria ter pensado nisso antes, né? Infelizmente não pensamos, aprendemos agora da pior jeito, que é caso a primeira linha de defesa falhe, que no caso é o muro, né, ou os diques falharem, as nossas casas de bomba estavam indefesas, né? A energia teve que ser cortada e elas pararam de funcionar. Isso gerou uma espiral de coisas negativas. A primeira linha de defesa falhou e a segunda falhou junto. Né? Mas existe tecnologia, né? Não tem as tais das bombas anfíbias que estão trazendo aí? Isso, porque uma bomba que quando entra água, se ela é para lidar com a água, quando chega a água ela não funciona? Isso, tanto a própria bomba quanto a alimentação, os painéis elétricos da bomba e tudo mais. Essa é uma parte do nosso sistema que a gente vai ter que rever para numa eventual falha, e até eu me refiro assim, numa eventual falha que vai que por algum motivo extremo da natureza passe dos 6 metros, né? Sim. No futuro, né, essas bombas ainda continuem a operar para secar a cidade mais rápido e tudo mais. Então isso é uma coisa que vai ter que ser, na minha opinião, revista no nosso sistema, que não aconteça mais, né? Que a falha na primeira linha de defesa não resulte numa falha na segunda linha, que seriam as bombas que servem para tirar a água de dentro para fora, especialmente a água da chuva. Né? Mas nesse caso aconteceu o contrário, a água acabou entrando, né, pelas casas de bombas, inclusive. A gente ouve muito e até já ouvi argumentos do tipo: gerador não vale a pena botar nas casas de bomba porque a gente quase nunca usa, né, não tem utilidade. Isso é a lógica do cara que faz um seguro, né, Juliano? O cara, não, tomara que fazer um seguro na minha casa, tomara que ela pegue fogo para eu usar meu seguro, para justificar. Não, o cara fica torcendo para não usar nunca o seguro, né? E eu acho que seria isso com os geradores. É tão tecnológico, é tão difícil assim, né? Ou era um investimento razoável diante dos avisos, dos alertas climáticos, que a gente tivesse bombas que suportassem água, tipo bombas anfíbias, que a gente tivesse geradores, né? É uma tecnologia muito difícil de ser instalada na cidade? No meu entendimento, não, né? Eu não sei a questão assim, da manutenção da longevidade de um gerador, ter que trocar ele de tempos em tempos, mas o dano que a gente viu na cidade de Porto Alegre, eu andei de barco, né, pela cidade, cenas muito chocantes, muito tristes, né? Nada é mais caro que isso, né? Exatamente. Então, no meu ver, né, agora, depois de tudo que aconteceu, é completamente justificado um investimento público em garantir uma alimentação de casas de bombas, mesmo em situação de falta de energia. E eu vou colocar um fato curioso. Em algum momento a gente tinha poucas casas de bombas funcionando, se eu não me engano 4, né? Foi o pior momento. De 23, né? Tinha Isso, 4. Exatamente. E justamente uma das poucas que funcionavam é a que protege a minha casa, que fica ali perto da Vila Planetário. Tu não estava no projeto que fez algo especial para essa bomba aí, né? Ali perto do arroio do Riacho, ali tem uma casa Isso, do dilúvio, exatamente. Perto da tua casa, Jeremia. Perto da minha casa. Então a gente mora perto. É isso, somos então, vizinhos. Aquela casa de bombas não parou de funcionar, né? Mas ela tinha que ter um regime de operação que não permitia que ela funcionasse o tempo todo por causa do aquecimento, segundo o operador. E todo o bairro criou uma comoção, que a gente tinha um grupo de WhatsApp que incluía o operador da casa de bombas, que mandava informações e avisava: agora eu vou desligar. Aí a gente via a água fluindo pelos bueiros, começava a invadir a rua, dele avisava: agora eu vou ligar. E aí a gente via a água indo embora de novo.
E quando faltou luz algumas vezes nesse período, era uma comoção geral, falando assim, agora o bairro vai inundar. Porque não tem uma alimentação secundária. Daí voltava a luz a tempo, ele ligava de novo e ele esvaziava. Na verdade, existe tecnologia para ter o equipamento anfíbio e existe tecnologia também para ter uma alimentação emergencial que não dependa da rede normal de energia. Isso, exatamente. Então, instalassem linhas alternativas para energizar as bombas. É que nem vocês falaram, é como ter um extintor, né, ou um seguro, né, para caso ocorrer um evento extremo, a gente ainda tem essa garantia. Tem ali em Novo Hamburgo que se faz, estou até vendo aqui a Igra, né, que faz bombas anfíbias aqui em Novo Hamburgo. Não precisa buscar em São Paulo nada, eles fazem aqui em Novo Hamburgo. Ou seja, o equipamento utilizado aqui é um equipamento obsoleto. Talvez porque se imaginasse que nunca mais aconteceria. Eu digo mais, né? O que a gente não imaginou era que podia falhar comporta e falhar dique, né? Porque num cenário que não tivesse entrado água pelo dique ou pelo muro, jamais teria inundado a casa de bombas, ou pela própria casa de bombas, né? Jamais teria inundado a casa de bombas e a bomba seria ligada, né? Então a gente trabalhava no nosso projeto originalmente num cenário que não ia falhar. É que o muro, obviamente, ele não pode ser um muro sem nenhuma abertura, porque tem que ter acesso, no caso ali é o cais. Então tem as aberturas, mas as aberturas, elas com o tempo, elas vão se estragando, porque são portões, né? Portão metálico. Ele tem que correr num trilho, ele não pode ficar abaulado, tem uma série de coisas. Ele, no fundo, teria de testar de vez em quando. Hoje é o dia de testar para ver se está funcionando. Perfeito. Vou fazer um comentário agora que, quando estavam se discutindo, né, os projetos de tirar o muro, substituir por outro sistema móvel e tudo mais, uma das grandes preocupações eram... Tá, mas esse novo sistema móvel que protegeria Porto Alegre, né? Agora já tenho dúvida se a gente conseguir proteger com o sistema móvel pela violência com que subiu, né, o Guaíba. Tem que todo ano treinar, né? Temos que conseguir guardar os equipamentos para reinstalar eles rapidamente, seja uma plataforma inflável ou seja uma plataforma que vai ser parafusada, né? Só que assim, não é só o sistema móvel teórico que seria instalado em Porto Alegre numa substituição do muro, é o próprio muro, né? Ele precisaria desse mesmo treinamento, né? Mesmo plano, tudo isso tem que ser parte de um plano de gestão de riscos da cidade de Porto Alegre. No caso da ocorrência de um evento extremo, tem que estar tudo funcionando nos trinques. Assim como na nossa casa, ou no nosso prédio, no meu caso, a gente tem o extintor lá, que quando passa um tempo, aquele extintor já está perto do prazo de validade, a gente vai trocando ele, né? A ideia é mais ou menos essa, né? Tu vai fazendo a manutenção no teu sistema para ele estar nos trinques a hora que tu precisar que ele seja operacional. Eu fico imaginando aí o pessoal das Forças Armadas, por exemplo, o Exército. O Exército tem tanques. Eles têm que dar uma voltinha no tanque de vez em quando. Eles não deixam o tanque lá guardado, intocável, assim, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não tem guerra nenhuma. Não precisa usar. Aí um dia vai usar, não funciona. A lógica é essa. A lógica é exatamente essa. Eu me lembro que em Paris, uma vez por mês, acho que na primeira terça do mês, soava uma sirene. E no início eu sabia o que era, sabe? Pela 1 da tarde. E era, a cada mês, uma verificação de um sistema qualquer de segurança. Eles testavam uma vez por mês, estava funcionando. Então tinha aquela sirene e a população já sabia por que aquilo estava tocando. E da mesma forma, eu quando morei na Alemanha, Joromir, na universidade que eu trabalhava lá, também tinha o aviso do incêndio, né, do alarme de incêndio. 2 vezes no ano que eu passei lá, ele foi acionado como treinamento da evacuação, né? E daí, no caso, não é só o sistema que estava sendo testado, mas também as pessoas. Claro. Né? Tocou o alarme, todo mundo saía, né, calmamente. Então, nessa mesma lógica, tu tem que ter preparado com o equipamento preparado e com as pessoas preparadas, né? Fernando, eu imagino que o local que tem aterro, né, onde não era originalmente ali água, não, terra, nem sim água, sofra mais. Porque eu, por exemplo, moro em Ipanema, relativamente perto do rio, perto da minha mãe, que foi atingida no centro, de meus amigos do Menino Deus que foram atingidos, minha casa é muito mais perto.
Mas ali não foi. Pegou ali a Avenida Guaíba, a Orla, um pouco ali, né? Meia quadra e tal, avançou e tal. Mas nada parecido com o que aconteceu. Isso tem a ver com o fato também de onde é aterro. Meu bisavô grego, marinheiro, dizia o que é do mar, ele dizia, né? Da água, a água um dia volta para tomar de volta. Né? Tem a ver que a região de aterro é mais complicado? Tem. Isso tem tudo a ver, né? Se a gente pega as imagens antigas de Porto Alegre, a gente vai ver que a nossa parte central, onde foi construído o muro, ela é em boa parte, protegida pelo muro e pelos diques, né? Boa parte é aterro. A gente invadiu em direção a Guaíba. Todos os prédios públicos ali Isso, ali na... Tudo é aterro. Isso, assim, tudo é aterro. Tudo. Tem uma... Eu trabalho com os meus alunos todo semestre, né? Essa questão da evolução de Porto Alegre em contato com o Guaíba, principalmente, né? E tem a rua que era Rua da Praia, né? Que não é mais Rua da Praia agora. Né? Por que era Rua da Praia? Porque era praia. Claro. E deixou de ser praia. Só sobrou agora o shopping da Rua da Praia, né? E aquela calçada ali que remete à praia, né? Que tem ali. Por quê? Porque dali em diante tudo é aterro. Né? Tanto que no final a gente trocou o nome da rua porque deixou de ser praia. E tem essa questão interessantíssima em Porto Alegre, que é o que a gente fez? Né? A gente pegou e a gente começou a aterrar em direção a Guaíba, porque a gente queria aproveitar melhor aquele espaço ali na beira da praia. Aí avançamos naquela área e aí vieram as enchentes, que nada mais é do que a água tomando o lugar que é dela, nesses locais. Aí 41, 60 e poucos, viés de enchente, a gente chegou à conclusão que cometemos um erro em avançar demais. O que a gente fez? Construiu diques, né? Que são vias elevadas, que é a Beira-Rio, Muro da Mauá, Freeway, etc. E protegemos a cidade contra o Guaíba. E olha só que interessante, a gente estava num processo agora em Porto Alegre de avançar para o lado de lá do dique. Né? Sim, isso me espanta. A gente começou com o cais embarcadeiro, né? Sim, o CT do Inter. CT do Inter, etc. E daí Nova Orla. Nova Orla, exatamente. A Nova Orla ainda tem assim, uma questão com ela que ela é feita para inundar, né? Então essa aí tudo bem, mas tem alguns equipamentos, CT do Inter, embarcadeiro, etc., que não são feitos para inundar. E né? O shopping que previu. Isso, exatamente. Então, o que a gente está... Shopping não, o condomínio ali perto da rodoviária. Residencial, né? Condomínio residencial. E então, gente, eu brinco com os meus alunos, que eu faço uma saída de campo, que eu caminho com eles por toda Porto Alegre, assim, discutindo essas questões. E aí, no final dessa saída que eu faço com meus alunos, eu sugiro para eles a reflexão, que é o seguinte: será que daqui a alguns anos a gente não vai querer construir um novo muro para proteger, sim, vai né, ter esses equipamentos que a gente colocou do lado de lá do muro? A gente vai fazer um novo para não vir água neles também. Eu acho fantástico, porque é vender terreno dentro do rio. No fim é isso que a gente está fazendo. A gente está avançando numa área que originalmente é do rio, e o rio vem e toma ela de vez em quando, faz parte da várzea dele. Agora, nós entrevistamos a Lígia Bergamaschi e ela falou esse detalhe aí de que, olha, a Orla, o CT do Inter, são lugares de inundação, de alagamento. Falasse da Orla assim com uma certa tranquilidade. O pessoal já sabia, e ali inundar não é uma coisa que dê tanto prejuízo, seria previsível isso acontecer? A nova Orla? Sim. Isso é previsível e isso faz parte do projeto, né? A nova Orla, até deveria se chamar assim Orla Inundável do Guaíba, né? Para ficar bem claro o nome dela. Então, a ideia é essa. E deixa eu dizer mais para vocês. Essa é a forma correta de ocupar as áreas próximas de várzeas de rio. Em vez de tu ocupar ela com edificações, infraestrutura urbana, que se inundar dá um dano muito grande, tu vai lá e tu ocupa com esse tipo de equipamento urbano, parques e etc. A gente aproveita quando não está em época de inundação. Quando tem época de inundação, vai inundar e está todo mundo bem. Né? Não vai entrar na casa de ninguém, um escritório ou algo assim. Qual é a forma incorreta de ocupar? A forma incorreta é como, infelizmente, a gente acabou fazendo em várias cidades que são afetadas por inundações, né? Que entramos com toda a infraestrutura urbana ali, e daí quando dá inundação, ocorrem esses graves danos. Ou tu deixar de ocupar. Isso também é um problema, especialmente quando essas áreas de várzea são muito próximas dos centros urbanos. Por quê? Se tu simplesmente deixa aquele terreno e não ocupa com uma infraestrutura como parques e afins, algumas pessoas podem desejar ir morar lá de forma clandestina. E acontecendo isso, essas pessoas ficam afetadas pelos impactos. Isso é áreas de risco, exatamente. Então é melhor tu ocupar com infraestrutura que causa, né, menos prejuízo quando é inundado, do que tu ocupar com infraestrutura que pode dar problema, ou tu deixar de ocupar e de repente deixar aquela área ali livre para que aconteça algum tipo de ocupação irregular, né, e aí acabe dando danos para essas pessoas, infelizmente. Outro ponto que provoca dúvidas
é sobre a ligação da Lagoa dos Patos com o mar. Uma pergunta que tem aparecido é se houve intervenção humana já lá em Rio Grande, naquele ponto em que a lagoa deságua no mar, ou se ali é ainda completamente natural. Porque existe um projeto de criar um canal artificial para, em determinados momentos, fazer uma vazão maior. E, é claro, alguns ambientalistas estão dizendo que isso seria muito ruim por várias razões. Salinização da lagoa e outros aspectos técnicos. Então, eu mesmo comecei então a pensar nisso. Aquela saída ali que é estreita, que sai ali entre os moles do porto, praticamente, ela é natural ou ela já teve alguma intervenção humana? Perfeito. A saída lá em Rio Grande, ela tem intervenção humana, que é a construção dos moles. Certo. Se não tivesse os moles aí, a gente... Isso é de quando, hein? Só, desculpa, é muito tempo, né, os moles, né? Isso faz bastante tempo, eu não sei te precisar a data. Tá, né? Os moles têm uma função muito importante, que é direcionar as águas que saem, de modo que não temos erosão naquela área, porque se não tivesse os moles, a saída da laguna ia mudar o tempo todo de lugar, daí vem uma embarcação e ela não ia conseguir entrar pelo mesmo lugar sempre, né? Ou de repente até mudar as profundidades naquela região. Então eles têm essa função de direcionar e a função também de facilitar o acesso dos barcos ali e tudo mais. Então já houve essa intervenção. 1909 começou e foi finalizado em 1915. Daí, mais de 100 anos então que a gente tem eles, e eles têm se aprovado uma infraestrutura muito bem feita e resiliente. A gente jamais ouviu falar de problemas dos moles em Rio Grande, né? E então, assim, essa intervenção, a princípio, ela foi positiva, né? Ela não está atrapalhando os níveis na Lagoa dos Patos ou no Guaíba. Mas essa nova ideia de abrir um novo canal que se fala aí. Perfeito, essa eu vou gostar de falar também. À vontade. Algumas pessoas sugeriram na internet, acho que até foi nos Ramil, né? Que era a cloroquina da hidrologia, algo assim, né? No sentido de ser assim, a solução fácil, né? Do problema. E, bom, várias questões surgem, tá? De aumentar o canal ou de fazer outro furo. Eu acho que até a gente que eu digo professor, é um pouquinho culpado disso, porque quando a gente explica o que é o sistema Guaíba, Lagoa dos Patos, a gente simplifica para as pessoas que não são especialistas entenderem. A gente fala assim, não, os rios chegam e eles entram no Guaíba, Lagoa dos Patos, que é uma espécie de funil ou balde com um furo, em que a água sai só por um furo. Então acumulou a água, subiu os níveis e está esvaziando. Quando vocês escutam essa explicação, vocês vão fazer outro furo, claro. Ele vai vazar mais rápido, né? E ainda mais se eu puder tapar o furo quando for necessário. Exatamente. Então, só que não é tão fácil assim, tá, pessoal? A água não está armazenada num balde ou num funil, tá? Ela está armazenada, na verdade, de boa parte nas várzeas, nessas áreas inundadas que a gente estava falando recém, que são as regiões marginais aos rios, onde a água entrou e agora ela está esvaziando lentamente. E vou dar um exemplo para vocês. Com o mesmo modelo que a gente faz a previsão dos níveis do Guaíba todos os dias, a gente foi lá e matematicamente a gente removeu essas várzeas, como se elas não existissem no Rio Jacuí. Se elas não existissem, o impacto nos níveis dessa cheia em Porto Alegre poderia ter sido 2 metros maior. Puxa, então, se a gente aterrasse essas várzeas, a gente ia ter 2 metros a mais aqui. Bom, isso já mostra plenamente que a intervenção humana pode ser fatal. Exatamente. A intervenção humana pode ser fatal, e a outra delas é que a água não está necessariamente nesse reservatório Guaíba ou no reservatório da Lagoa dos Patos, muito dela está lá nessa várzea do Jacuí e outros rios ali próximos. Então não adianta fazer um canal que sai do Guaíba em direção ao mar, porque não vai esvaziar mais rápido essas várzeas nessas regiões, né? De topografia e vegetação complexa. Bom, então, assim, passada essa explicação agora, que acho que vai clarear um pouquinho, né, que não é só fazer outro furo, vem as questões do impacto ambiental disso. Então, salinização, que nem vocês comentaram, salinização gera impactos econômicos gigantes, né, na pesca, no turismo, não é se é mais Costa Doce, né, se é a segunda costa salgada, né, a Lagoa dos Patos, na irrigação, ninguém mais vai poder irrigar com a água da Lagoa dos Patos se ela for salinizada. Sim. A outra questão é a questão alguém pode falar, então, ok, vamos botar uma comporta ou um vertedor, né? Daí só quando a água da Lagoa dos Patos estiver mais alta do que a água do mar, ela vai conseguir sair. Bom, e aí vem a questão da manutenção desses equipamentos.
E aí eu me questiono, a gente não conseguiu talvez fazer direito aqui em Porto Alegre o nosso muro, imagina fazer a manutenção de sistema de comportas lá na saída para o mar da Lagoa dos Patos. Quem é que vai cuidar? Ou divertedor, exatamente, né? Faz, tem que se responsabilizar, né? Tem aquele ditado de criança que inventa aguenta, né? A gente tem que cuidar desse sistema com muito carinho, né? Bom, digamos que a gente supere isso, a gente consiga superar isso. Aí tem a questão da velocidade. Por que tem moles em Rio Grande? Para disciplinar a saída da água. Se a gente fosse fazer uma segunda saída na Lagoa dos Patos, ia ter que ter moles também, para disciplinar essa saída da água. E esses moles, eles teriam que não só garantir que não tem erosão naquela saída, mas ia ter que ter um estudo para dizer que essa água que sai, na velocidade que sai, ela não teria nenhuma corrente de retorno de volta para nossas praias e ela não mudaria o perfil das nossas praias. Então, por exemplo, sai um corte lá na Lagoa dos Patos, tem que garantir que não vai ter um retorno dessa água por alguma corrente marítima que vai dar um problema de erosão em cidreira, por exemplo. Né? Na minha praia, cidreira? Isso também tem que estudar. É então, tudo né? interligado. É tudo interligado, exatamente. E daí, finalmente, digamos que a gente vai superar essa questão também. Eu tenho que saber, né, que essa medida vai ser efetiva. Né? Ok, o quanto vai diminuir? Porque, como eu falei para vocês, a água não está armazenada só dentro da Lagoa dos Patos na Guaíba, está toda nessa região marginal que seca devagar. Né? E a gente fez um estudo também com o mesmo modelo de previsão que a gente utiliza para fazer as previsões agora do Guaíba nos últimos dias. A gente foi lá e aumentou o canal de Rio Grande para um valor muito alto. Você consegue num simulador ver tudo isso aí direitinho? Sim, a gente representa a natureza com formas matemáticas. Sabe a física lá do colégio, lá do movimento retilíneo uniforme, que a gente diz, o carro a tal velocidade chega a tal lugar. A gente tem equações que são bem mais complexas que essas do colégio. Sempre foi ruim, mas sempre que é. Eu imagino que é. A gente tem equações, né, que representam os aspectos da natureza, o movimento da água e tudo mais. A gente consegue representar isso matematicamente no computador. E a gente fez essas simulações e a gente verificou que o impacto em Porto Alegre, no pico dessa cheia, seria da ordem de centímetros, caso a gente fizesse esse canal alargado lá embaixo. E aí fica a questão do custo-benefício. Então, ia fazer uma mega obra com vários impactos ambientais possíveis de acontecerem, que ia ter um valor alto de construção e manutenção para um impacto que é relativamente pequeno. Por isso que a nossa posição, como IPH, eu posso dizer, porque a gente publicou uma nota sobre isso, é que só deve-se fazer uma obra tipo essa se for feito estudo muito minucioso e o resultado do estudo mostrar que isso for muito efetivo. Né? O custo-benefício tem que ser muito alto para ti fazer uma obra dessas. E o que se aponta nos estudos preliminares que a gente fez é que não é, né? Que não valeria a pena a gente enveredar por essa via aí. Ou seja, até agora, de tudo que a gente pôde entender, o que funciona é fazer a manutenção desse sistema, no caso de Porto Alegre, é fazer a manutenção desse sistema de proteção que existe, que é bom, só não estava efetivamente pronto para ser usado, porque o tempo passou e não houve manutenção. Perfeito. Na minha opinião, no caso de Porto Alegre, é exatamente isso, Juremir. Né? Restabelecer o nosso sistema para ele funcionar do jeito que ele deveria. Fernando, a gente está falando, nós estamos falando hoje é quarta-feira, tá? Gravando. E hoje eu estava ouvindo uma entrevista do diretor do DEMAI, que preocupou, pelo menos, o Juremir teve no Sarandi, ali na região da Arena, no Maitá, a gente pega aquela extensão da Voluntários da Pátria, ainda é só de barco, né? Até o dia de hoje é só de barco. E ele questionado sobre isso, dá uma previsão para esse povo, né? Quando é que a situação pode melhorar? Ele disse, olha, depende da natureza. E eu fico meio assustado, porque a natureza já tem nos falado aí que se depender dela, ela, né, vai voltar forte sempre, né? Não vai mais dar muita trégua, não. E é só isso mesmo, não é possível fazer nada. Aquela água que ficou ali não está indo para lugar nenhum. Né? Você falou que onde está a freeway não deixa passar. Perfeito, Nando. Assim, existem dificuldades técnicas para drenar essa água com bombeamento que pressupõe talvez interromper a freeway. Porque não tem para onde sair a água, é isso? Porque a freeway é o próprio dique que impede que a água saia ali. E a bomba que está sendo usada para bombear, embora seja uma bomba de alta vazão, ela é uma bomba que funciona numa altura baixa. Né? Então, passar os equipamentos por cima da freeway, né, é possível isso? É uma dificuldade técnica. Né? Talvez a gente fosse necessário fazer um corte, literalmente derrubar um pedaço da freeway e passar por ali. Né? E então
Acho que a grande questão que você põe agora é o que é prioridade, né? Claro, daí, na minha opinião, a prioridade seria restabelecer as pessoas, né? E repensar, né? Talvez a própria Freeway, né? Infelizmente. O que você está dizendo é que a Freeway está um pouco que nem a passarela na frente da rodoviária. Se não derruba, mas... não passa o caminhão. No caso, não passa água, não tem vazão. Isso. E agora, mas não foi pensado antes, quando a Freeway passa ali, sempre foi assim, Fernando? Não, que a Freeway não impedir que a água... É que a grande questão é que a Freeway serve para não deixar que a água entre dentro do bairro. Depois que entrou, não tem como Depois sair. que entrou, agora é difícil tirar. É verdade. Então, assim, é uma questão de prioridades, né? Tem que Está falando da Freeway, mas explica para os nossos ouvintes, assim, que altura da Freeway isso acontece. Ali bem no começo. Ali na altura do... passando um pouquinho ali o... Sertório, depois da Sertório, isso, né? depois da Arena do Grêmio ali, passando certo. Ali, né? Ali, por ali, né? Teria que ser feita uma intervenção. Porque toda a região, Jeremias, eu vi hoje, tá? A região ali, quando pega, depois da Sertório, tipo, a Voluntários da Pátria, aquelas que vai até a Arena do Grêmio, aquela reta ali. Isso, exatamente. Tá todo debaixo d'água. Tudo debaixo d'água. Sim, teria que ser por ali. Eu andei naquela região ali de barco. E esse é um trabalho, se for, por exemplo, abrir esse buraco, esse espaço na Freeway, para água sair, nós estamos falando que a Freeway teria que ficar assim uma semana, um dia, 2 dias, tem como se saber, mas mais ou menos, não sei que não dá para precisar. Um corte no asfalto ali não vai ser... Eu acho que seria uma obra que eu sei que... Não digo corte, daí, claro, mas eu digo assim, feito o corte, para tirar a água. O esvaziamento? Essa questão ela tem um ponto aí que é assim, se voltar a chover, por exemplo, a água pode retornar no sentido contrário também. Então a gente tem que já pensar, se abrir, tem que pensar como fechar emergencialmente, né? Para a água não voltar. Então tem que pensar, porque vai chover. Questão que eu me coloco todos os dias em relação à comporta, o portão que foi derrubado. Se encher, como é que fecha aquele portão agora? Tem que restabelecer ele o quanto antes também. Tem que levantar ele e restabelecer ele o quanto antes, né? O que o Demay falou sobre a comporta foi... Se voltar a chover e subir o nível do Guaíba, a gente vai botar aqueles bags de areia que a gente usou para fazer em secadeira em alguns locais. Em secadeira é uma área seca, né? Para poder botar casa de bomba e tudo mais para voltar a operar, né? Isso que eles comentaram, que caso fosse necessário, eles iam fazer isso. O meu diretor do DEP, Augusto Damiani, ele criticou esses sacos de areia. Ele disse, olha, saco de areia tem que ter, ele disse assim, não é areia, ele disse que tem que ter cimento. Aí ele até botou uns parafusos, umas coisas dentro, que o cimento fica rígido, né? Depois, que eles que o saco de areia, sei pouco funciona. Não sei se é uma areia comum, o que seria? Assim, do saco de areia agora, as duas situações do saco de areia. Tem aquele saco de areia, o pequenininho, que foi colocado no momento que a água começou a subir, que foi, infelizmente, ineficiente, né? Tem algumas imagens, assim, gravações, que é a água passando pelo meio do saco de areia, assim, com as pessoas tentando botar ele. E tem o saco de areia grande, né? Aquele grandão, que foi eficiente em algumas soluções para botar a casa de bombas a reoperar, né? Talvez a questão, o questionamento que a gente tem que fazer agora é se esse bag ele foi operacional nesses momentos pós-desastre, né? Por que a gente não usou ele antes também, né? Em alguns momentos. E se no caso dessa comporta, se ele conseguiria suportar uma pressão maior da água ali vindo do Guaíba, né? Essas são questões que estão em aberto na minha cabeça, por enquanto, né? Uma pergunta que algumas pessoas têm feito é em relação ao aeroporto. O aeroporto é administrado por essa Fraport, que é uma multinacional, né, que ganhou ali a concorrência para administrar. E muitas pessoas se perguntam se essa empresa poderosa não teria condições, por exemplo, de trazer umas bombas, assim como foram obtidas bombas com o governo de São Paulo, Santa Catarina. Será que a Fraport não poderia ela mesma ajudar a tirar a água dali? Porque, no fundo, ela está sentada esperando que o poder público faça alguma coisa. Essa é uma boa pergunta, Jurimir. Trazer da Alemanha, trazer da Inglaterra, sei lá de onde. E eu não sei como é que funciona também porque toda essa área que está ali, o aeroporto, está inundado, está tudo conectado, né? Então talvez esse bombeamento, no momento que tu vai bombear só o aeroporto, vem a água de outros locais em direção ao ponto que tu está bombeando e aí vamos cair nesse problema que a gente está comentando agora do Maitá, Sarandi e tudo mais. Né? Não sei também como é o contrato. Eu sei que, por exemplo, o Beira-Rio, Juremir, que o Inter tem uma parceria com aquela Abril, né? O Inter é percentual. Então o Inter tem 66% e eventos como esse. E 34% seria Abril para fazer. Eu não sei no contrato lá da Fraport, mas
Não pode, né? Só privatiza na hora do lucro e na hora que dá um rolo é tudo o setor público, né? No Menino Sim, Deus as sim, bombas sim. funcionaram, né? Depois que ligaram as bombas, esvaziou. Isso, elas conseguiram esvaziar, exatamente, exatamente. Ou seja, elas funcionam. Elas funcionam. Tem algumas questões que ser colocadas também em perspectiva, que é a questão das cotas, né? Nos locais mais altos esvazia mais rápido, porque o Guaíba já está descendo. E ali, essa região do aeroporto, Maitá, Sarandi e tudo mais, são regiões mais baixas. Então, elas demoram mais e tem mais água, mais volume total de água acumulado ali para a gente conseguir esvaziar elas. Agora, pensando em futuro, né? Se a gente vamos fazer o aeroporto no mesmo local, né? Tudo, se depender só da natureza, a gente sabe que tudo indica que talvez tenhamos esses eventos não mais em 41 em 2024. Deve ter uma frequência maior pelo ambiente climático de hoje. É uma área de risco, por exemplo, o aeroporto? Ou se a gente tiver uma boa contenção, ela não é uma área de risco? Porque imagina, Porto Alegre hoje não tem rodoviária, não tem aeroporto. Né? É uma área de risco ali? Bom, aí que tá, né? A gente não esperava que o sistema fosse falhar. O sistema de Porto Alegre deveria ter suportado uma cheia de 5,30. E ele falhou. Então, assim, dentro do contexto, eu não, se tu me perguntasse isso 10 anos atrás, eu ia falar, não, está protegido pelo sistema, né? Eu realmente não achava que ele fosse falhar. Então, eu não colocaria essas áreas como áreas de risco num mapeamento, né? Agora, depois do que aconteceu e do jeito que aconteceu, eu já me questiono que talvez essas escolhas não tenham sido boas. O sistema locais, né? Que não é bom, foi projetado para aguentar 6 e na verdade não aguentava, ou faltou manutenção para esse sistema que foi bem projetado funcionar? Nando, eu entendo que houve uma negligência histórica com o nosso sistema de proteção, né? E talvez eu possa dar como exemplo o fato da gente ter discutido na última década, né? Alternativas ao muro. Quantas vezes não saiu no jornal, né? Sim. Vamos tirar o muro, vamos substituir o muro e tudo mais. Na última eleição para a Prefeitura de Porto Alegre, o atual prefeito falou várias vezes sobre isso. Isso, então a gente discutiu muito isso. Ok, eu não tenho nada contra a gente discutir isso. A grande questão é que, enquanto a gente gasta, se eu gasto X energia fazendo isso, eu esperaria que a gente gastasse a mesma energia, pelo menos, para manter o sistema em pé, funcionando, né? Porque é o sistema que a gente tem agora. Então, e talvez isso aqui, né, esse mesmo gasto energético que a gente fez pensando em trocar o muro, que a gente não investiu em manter o nosso sistema em pé ao longo dos últimos muitos anos, né, e chegamos nessa situação que a gente está agora. Porque essa é a minha visão. O que, de certa maneira, inquieta é o seguinte: no centro de Porto Alegre, ali na Mauá, a gente pode dizer as comportas não funcionaram, estavam mal cuidadas. Mas lá no Maitá não são comportas. Lá não foi comporta que falhou, não foi a água do Maitá que correu, da Mauá que correu para lá. Ou seja, lá também o sistema não deu conta. Perfeito. Lá especificamente o que aconteceu foi um galgamento do dique. Galgamento é quando a água passa por cima. Passou por cima. Tá. Deveria ter passado por cima? Não. Por que passou por cima? É a pergunta que eu tenho também, e uma investigação mais detalhada vai ter que ser feita agora sobre Porque isso. Lá no Sarandi teve ruptura de dique. Isso, teve ruptura. O que é ruptura? Quando a água começa a passar por cima, ela começa a escavar, erodir, né, levar as partículas embora, né, da terra embora, e vai formando uma brecha. Então, a ruptura pode ser total, quando desaparece completamente o dique, ou parcial, que é o que foi lá, né, que comeu boa parte do nosso dique. Então, assim, de fato, houve ruptura lá. Agora, a ruptura foi por causa do galgamento. E a questão é, por que houve o galgamento? Foi um problema na execução da obra? Foi um problema... A gente sabe que um tempo atrás teve uns locais que parece que o dique foi reformado, foi alterado, né? Teve até algumas ações criminosas naquela área. Então, foi ali, né, quando foi refeito, né? O que aconteceu exatamente? Então, isso a gente vai ter que apurar agora. Inclusive, eu estou bem curioso para saber a interação agora que vai ser feita dos órgãos oficiais, por exemplo, o CREA, né, que fiscaliza a atividade de engenharia. O que ele vai falar, né, nos relatórios do CREA sobre o assunto, se eles fizeram fiscalização, como é que foi feita, ao longo desse tempo também, porque a gente tem assim, os sistemas de freios e contrabalanços existem, né?
Existem os órgãos públicos, existe o CREA para fiscalizar e tudo mais, todos eles têm que se manifestar, e eu pessoalmente estou no aguardo da manifestação de todos esses setores da sociedade para a gente entender direitinho o que aconteceu aí. O Ministério Público também está Ministério começando uma Público, investigação. Né? Agora, pergunta de leigo sobre os diques, porque se passou por cima, a primeira hipótese é bom, o cálculo que previa determinada altura, a altura dos diques, já não é suficiente. Eles teria que ter uma elevação maior? Juremir, isso foi em São Leopoldo e em Gravataí, foi isso, tá? Passou por cima, porque foi acima do projeto. Em Porto Alegre, lá na Zona Norte, não era para ter acontecido isso. Era para todo o sistema estar protegendo na mesma cota. Então, alguma coisa estava errada com o dique da Zona Norte, né? Que coisa é essa? É isso que eu não sei ainda dizer não agora para você. Se é uma questão de execução, se foi uma questão no projeto de algum cálculo errado, não sei, né? Mas alguma coisa estava errada que a água acabou passando por cima ali na Zona Norte, daí deu a erosão e o rompimento. Né? E aí é realmente curioso, porque depois que entra, né, como é que tira? Porque é a questão da comporta ali, para sair depois só arrancando que a comporta. É o problema que a gente está exatamente agora, só que lá não tem como derrubar uma comporta. Não tem comporta para derrubar. Isso, e é difícil botar bomba e estamos nessa situação agora. É bem complexo. Estava vendo aqui, tá lendo as notícias de agora. A Fruei, por exemplo, já está interrompida, viu? Mas é por protesto de moradores da região, né? Sim. Então, há quase 20 dias ou mais sem água, tudo alagado, né? Tudo nessa situação. E a gente tem também, nesse momento, só em Porto Alegre, são 22 postos de saúde que estão sem funcionar. Bom, sem contar as escolas que foram inundadas e que não têm condições de funcionar. Eu fui ao centro, acompanhei um pouco ali no centro, o retorno dos comerciantes. Por exemplo, eu estava lá na Uruguai quando chegou a Ana Paula, que é a dona daquele café à brasileira. A hora de abrir, de levantar o portão, de entrar, é uma coisa assim devastadora, porque as pessoas estão angustiadas, combalidas, e porque tem até perigo, do tipo, todo mundo de luva, e ela orientando, diz, olha, que pode pegar uma doença, né? Pode pegar leptospirose, por exemplo. São várias etapas agora de cuidados. Retorno, né? Do retorno é terrível. É terrível. A gente vai sair dessa muito mais pobre. Né? O Rio Grande do Sul todo muito mais pobre. Fernando, Eldorado do Sul, vai dar para reconstruir ele de novo? Olha, pessoal, aqui não vai dar para voltar para morar, é uma região muito perigosa. A região das ilhas, por exemplo, vai dar para voltar a ter moradores lá? Bom, essas duas questões, elas são um pouquinho diferentes, né? A questão das ilhas, a cota de inundação já é mais baixa lá, né? Quando chega na cota 3 aqui no Cais Mauá, as ilhas já estão inundando lá, isso lá inunda antes. E é uma questão assim de resiliência da população querer ocupar lá, e muitas pessoas são resilientes, até convivem, né, com essa cheia, com essa inundação periódica. Não tem como fazer uma proteção especial para as ilhas e tal, é assim, o local mesmo. É complicado tu querer botar um muro em volta das ilhas ou algo assim, né? Eldorado, por sua vez, tem um projeto de dique de proteção. Tá? Eu não sei exatamente qual é a cota que ele vai proteger, se nessa cheia ele seria superado ou não, mas ele já tem essa pretensão. E agora eu vou contar uma história um pouco longa para vocês para explicar por que Eldorado talvez o dique seja a solução. Tá? Existe na hidrologia um estudo, né, que o pessoal faz que chegou à conclusão que tem um dilema do dique ou um paradoxo do dique. Como é que funciona esse dilema ou paradoxo do dique? Que é assim, quando a gente faz um dique de proteção, todo mundo que fica protegido pelo dique acha que agora está protegido e dá para investir naquele local. Então a gente vai lá e começa a construir casas, infraestrutura urbana, hospital e etc. Aí vem um dado momento e a água supera esse dique. Ou ele falha, que nem aconteceu em Porto Alegre, ou que nem aconteceu em São Leopoldo e Canoas, que ele falhou. Quando ele falha, o dano é muito maior, mas muito maior do que se jamais tivesse feito o dique ali. Porque se ninguém tivesse feito o dique ali, ninguém teria construído hospital, casa e tudo mais ali, e daí não teria tido dano. Então esse é o paradoxo, o dilema do dique. Porque vale a pena tu fazer um dique, sendo que se em um dado momento ele for superado ou ele falhar, o dano vai ser muito mais brutal, melhor é nem fazer e não construir nada naquelas áreas. Isso elimina, inclusive, a discussão sobre quem é o responsável pela mudança climática. Tu pode dizer assim, ó, mesmo que não fosse o homem,
A consequência tu podes prever. Se tu construir naquela área, tu corres o risco de ser alagado. Melhor não construir. Isso, exatamente, melhor não construir. E daí vem essa questão agora, eu vou puxar para vocês de Eldorado. Mas antes de falar Eldorado, vou falar o dilema do Dick ficou muito claro para nós ali em Canoas, quando a Defesa Civil anunciou a água está passando por cima do Dique da Matias Velho, e muitas pessoas não saíram de casa porque não acreditaram que isso estava acontecendo. Isso é um sintoma do dilema do Dick, porque tu não pensa assim, nunca passou por cima, né? Não acredito que esteja acontecendo. E muitas tiveram que ser resgatadas, assim, conhecidos meus tiveram que ser resgatados porque não acreditaram. Matias Velho foi devastado aquele bairro ali. Exatamente. Bom, agora vamos para Eldorado. Eldorado, a situação é que agora a cidade está ali, né? Então, assim, quando é que vale a pena tu fazer essa medida estrutural, que é um dique, uma proteção? É quando, por um período de seca prolongado, né, que não faz tempo que não teve a cheia, as pessoas acabaram ocupando, construiu a cidade, bom, e agora tem que fazer o dique, não tem o que fazer. Então, Eldorado é isso, né? A solução para ali é essa. E agora, outras cidades que não têm proteção e não têm infraestrutura urbana em pé, digamos assim, nessas áreas que foram afetadas, né? Teve áreas assim. O Vale do Taquari, Vale por exemplo. do Taquari, que o rio veio e o ano passado também, isso, né? E também nessas áreas, a melhor opção, inclusive mais barata, melhor convivência com a natureza, pelo dilema do Dick, né? Que ele está nos mostrando. Nessas áreas vale a pena não ocupar ou não reocupar essas áreas, né? Construir em outro lugar. Agora, vá convencer, por exemplo, o setor imobiliário. Claro, a pressão imobiliária ela é muito forte, né? Muito forte, e a questão dos aterros também, e uma coisa que nem todo mundo percebe, né? Que se a gente começa a aterrar áreas de várzea, a gente está diminuindo o espaço do rio. E aí vou retomar aquilo que eu falei para vocês antes. A cheia em Porto Alegre teria sido muito maior se não tivesse as várzeas do rio Jacuí. Então, idem para os outros rios. No momento que a gente vai aterrando e invadindo essas áreas de várzea, o rio não tem espaço para entrar ali. Onde é que ele vai entrar? Rio abaixo. Ali que ele vai procurar o espaço dele num nível mais alto do que ele chegava antigamente. Então, a pressão imobiliária tem essa primeira questão que ocupa, eventualmente, áreas que são de risco, né? E o segundo ponto é que não só ocupa essa área, se eu faço um aterro, eu posso transferir o problema rio abaixo. No fundo, essas orlas têm que ser ocupadas assim como tu disseste. Vai lá, bota um grande jardim, bota um parque, e quando encher, se perde algo, replanta, recomeça e pronto. Isso, essa é uma solução de melhor convivência com a natureza e mais barata, né, do que fazer um dique, manutenção do dique, né? A gente está discutindo aqui caso de bombas, energia e gerador e etc. Como é que é a nossa questão de legislação ambiental? Porque se falou muito que houve mudanças. Eu esses dias vi uma manifestação do senador Heinz dizendo que não faltam leis no Brasil, que não falta lei, né, ambiental, e que se a Alemanha e a França adotassem a legislação brasileira, né, seria muito bom, porque o Brasil é um exemplo em legislação ambiental. É verdade isso? Nós somos um exemplo em legislação ambiental? O Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito bom em legislação ambiental, ou nós estamos desprotegidos? Eu acho que a gente tem uma boa legislação ambiental. Tá? Não vou dizer que ela é perfeita, até a gente fez algumas mudanças recentes nela que são questionáveis. Quero ver o que vai acontecer para dizer se foi bom ou se foi ruim. Mas a gente tem várias leis. Eu vou dizer para vocês uma lei que a gente tem, Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essa lei diz assim, temos que mapear os riscos, as áreas de risco, e devemos, então, evitar ocupar essas áreas de risco nos nossos planos diretores urbanos e tudo mais. Então, isso está descrito na lei. O nosso problema é que a gente não está executando essas tarefas, né? E as dificuldades em executar essas tarefas, elas são enormes. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, assim, eu não tenho em mãos um bom mapa de topografia do nosso estado. Ah, mas tu quer demais, né, Fernando? Ah, professor, tu quer um mapa bom que tenha 1 metro de resolução de topografia, de elevação de todo o estado. Eu falo, quero. Santa Catarina tem, Pernambuco tem, né? Eu quero que o Rio Grande do Sul tenha também. Então, acho que isso é o tipo de investimento que é prioritário, né? Ter um bom mapa, por exemplo, da topografia do nosso estado, que vai permitir que a gente faça bons zoneamentos dessas áreas de risco, e aí vem a execução dessa lei, né? Conforme a lei, vou mapear bem essas áreas de risco, e é importante lembrar que tem a área de risco de inundar, mas também tem a área de risco de escorregar, né? Do movimento em massa, que foi muito letal também nesse evento. Eu tenho que mapear as duas. E aí eu ocupo as áreas que são de menos risco entre as duas. O prefeito de Porto Alegre disse, numa dessas entrevistas, que a culpa, no fundo, era das pessoas que vão morar, por necessidade, ele ressalvou, em lugares onde não deveriam.
Mas o que a gente vê também é que não são só as pessoas necessitadas de um lugar para morar. Em Porto Alegre tem todos esses projetos aí que são projetos para gente rica, em áreas inundáveis. Então não se está realmente preocupado seriamente com as áreas de risco. Eu infelizmente tenho que discordar dessa afirmação do prefeito que ele fez nesse momento, porque, né, o cais embarcadeiro, por exemplo, ficou embaixo d'água ali, ele é do lado de lá do muro, né? Então ele é um exemplo de que não tem bife aquilo por R$20 no embarcadeiro. É isso, é um exemplo que não é só as pessoas que por necessidade estão ocupando ali, né? E o Pampa Gaúcho, que está se questionando muito aí, que o bioma não estaria protegido nesse momento, passa alguma coisa por aí? Ou... Nando, assim... com todo respeito aos meus colegas que trabalham com o Pampa Gaúcho e tudo mais, né? Mas nesse caso específico das cheias aqui na região metropolitana, Vale do Taquari e tudo mais, o bioma Pampa em si não está fazendo tanta diferença nesse momento, né? Os problemas do bioma Pampa e questões ambientais que ele vem sofrendo pressão são outros, tá? Mas não é resolvendo os problemas do bioma Pampa que a gente vai diminuir essas cheias que aconteceram aqui. Nenhum efeito do bioma Pampa está nessas consequências de agora, hein? É isso que está dizendo. Os problemas são outros, assim, o processo que gera a vazão e a quantidade de água que chegou aqui e tudo mais, não diz respeito às questões ambientais e pressões que o bioma Pampa vem sofrendo, né? Então, resolver os problemas do bioma Pampa não diminuiria, né, os nossos impactos que a gente está sofrendo aqui, ou pelo menos de forma significativa, né, não seria diminuído. Como é que o IPH entendeu essa... Álvares e Marçal? Sim, eu ia te perguntar também essa contratação dessa consultoria americana para fazer a gestão da crise, indicar como agir a partir de agora. Assim, a gente não discutiu isso propriamente, assim, né? A gente estranhou um pouco o fato de ser chamado uma empresa de fora, considerando um centro de excelência, que é o IPH da URGS, que existe aqui em Porto Alegre, né? Então isso nos estranhou bastante. Agora, eles falaram que é um contrato que é gratuito, 2 meses, o prefeito falou que isso foi feito para... que todo conhecimento é bom, que eles atuaram em outros momentos, e a gente está esperando agora ver o que essa consultoria vai sugerir, né? E aí acho que a gente vai ter uma posição mais firme. De repente ela sugere coisas excelentes, né? E a gente no IPH vai falar assim, não, ótimo, muito bom que eles fizeram esse trabalho de graça, né? Mas o que é estranho, sabe, nesse momento o executivo não procurar os técnicos daqui. Eu não estou nem dizendo que vai entregar para eles, só você, não é isso. Mas pelo menos para conversar sobre essa contratação. Olha, nós estamos pensando em fazer isso e aquilo. Procurar o pessoal que é do ramo, entendeu? Porque o prefeito, por exemplo, ele é o que? Advogado de formação, deve ter lá os técnicos do DEMAI, mas tem o IPH, que é um instituto de excelência, chama as pessoas e conversa sobre isso. Não, agora nós vamos ver se Álvares e Marçal faz legal. Ela trabalhando no Katrina, esse é o Sim, negócio? foi. Para depois a gente avaliar. Por que não conversa com quem conhece? É isso que me incomoda um pouco. Isso estranha a todos do Juremir, né? Me estranha eu também. É o que a gente fala aqui, né, Juremir? Não Claro. entendemos nada, a gente tenta trazer quem conhece, né? Exatamente. Mas assim como vocês estranharam, a gente também estranhou. Basicamente é o que eu posso falar agora, né, nesse momento, né? Mas eu tenho expectativa em algum momento ter mais canais de diálogo e tudo mais com os A universidade também sofreu, né? Também tem vários problemas com professores que perderam tudo, até a logística da própria universidade, que também deve ter sido afetada, né, Fernando? Sim. A gente, nesse momento, está sem aulas, né? Sem atividades em geral, né? Essa semana a gente está com a força dos professores toda virada para atender o desastre. Então, professores da saúde trabalhando, né, abrigos, ajudando as pessoas, né? Minha esposa, ela é professora na enfermagem, né? Então, ajudando nos abrigos, questão dos atendimentos. O pessoal da ESEFID, da Escola de Educação Física, né, fez um abrigo dentro da universidade, então a gente tem lá atendimentos, ações acontecendo lá dentro. O pessoal do IPH, a gente virou em direção ao desastre de uma maneira que eu acho que me dá muito orgulho, na verdade, né? Porque a gente teve essa questão de fazer previsões dos níveis do Guaíba, trabalhamos com barco, né, embarcado, tanto resgatando pessoas, depois coletando amostras de qualidade da água. Trabalhamos com equipes do IPH da parte da hidráulica, ajudando o pessoal a restabelecer casas de bombas, apoiando o DEMAI, inclusive com equipamentos físicos.
Então, assim, a gente vergou toda a nossa infraestrutura para ajudar a sociedade, né? Tentando fazer assim, nossa contribuição, né? Tentando ajudar. 3 minutos para fechar. O mesmo tem acontecido na PUC também. A PUC criou um abrigo ali no Parque Esportivo e ali tem vários setores atuando, médicos, psicólogos, dentista, todo mundo ali. Pessoal de cozinha também, né? Tudo. É verdade. Perfeito. Eu acho que isso mostra como a gente tem muito conhecimento e capacidade local. Em Porto Alegre, né? Dentro de Porto Alegre. Né? Não estou nem me referindo aos colegas, ainda tem todas as universidades do entorno aqui, né? Será que eles estão naquela de santo de casa não faz milagre? Esse ditado, infelizmente, eu na minha vida constatei que ele é comum. Tem, né? Fundamento. Tem fundamento, né? As pessoas às vezes pensam assim, eu vi esse guri aí crescer aqui jogando bola na minha rua, né? Claro. Não vai ser ele que vai saber resolver esse problema aqui, Tem, né? Que trazer alguém de fora. Tem que trazer alguém de fora, né? Tem que ter um tradutor junto. Comentário da internet também é assim, tem que trazer um alemão, um japonês, etc, para resolver. Mas o que eu posso assegurar, especificamente do IPH, é que o que a gente produz ali é assim, de nível e reconhecimento internacional. Vocês previram que o Guaíba ia subir bastante. Podemos fechar por aí então. Assim, isso. No dia 1º de maio, de noite, a gente fez a previsão e viu, o Guaíba vai subir acima de 5 metros. Daí a gente se olhou tudo, né? Isso foi dito no dia 1º de maio. Não, de noite, é só entre os colegas. Eu, Rodrigo Paiva e o Matheus Sampaio que estávamos fazendo a previsão. Aí a gente olhou assim e falou, deve ter errado, erramos, né? Vamos dormir, estamos cansados, já é noite, amanhã a gente faz de novo. Não pode ser. Não pode ser. Aí no outro dia de manhã, dia 2, a gente fez outra previsão e daí Guaíba 5 metros. Conferimos tudo, não tem nada errado, né? Vamos divulgar. Mas aí, dessa vez, em 23, a gente já tinha feito previsões antes. Então, no dia 2 de maio, vocês divulgaram isso? Isso, dia 2 de maio. 23, a gente já tinha feito previsões antes, que deu aquela cheia no Guaíba. Só que a gente não divulgou para nenhuma mídia, né, jornalista, nem nada. A gente divulgou para os órgãos, pessoas que a gente conhece, né, e achamos que ajudamos naquele momento. Só que dessa vez o evento era tão extraordinário que a gente pensou assim, vamos divulgar para todos. E aí a gente divulgou dia 2 essa previsão, né? Aí virou notícia, o IPH diz que pode passar dos 5 metros. E no dia 3, a gente não só confirmou essa previsão do acima dos 5 metros, como a gente deu os primeiros mapas, né, que foram produzidos por vários colegas do IPH e dos setores da URGS também, das áreas que podiam ser alagadas. E a gente falou, pessoal, a gente sugere que todo mundo vá evacuando. E a gente falou assim, se chegar nos 5 metros, como a cota do muro é 6, tu não vai esperar chegar no 6 e depois tu sai correndo, né? Tu sai antes. Por isso que a gente já sugeriu a evacuação. E o feedback que a gente teve das pessoas foi assim, nossa, se vocês não tivessem avisado, eu não tinha visto no mapa ou visto a previsão e eu não tinha saído. Então a gente recebeu muitos feedbacks positivos, né? Tem pessoas que realmente tiraram suas coisas, saíram por causa dessas previsões. E a gente está bem orgulhoso, né, desses trabalhos aí. Mas foi isso, a primeira previsão oficial que a gente divulgou foi dia 2, porque a do dia 1 a gente não acreditou, né? Daí do dia 2 a gente divulgou. Vamos refazer. Vamos refazer. Mas ainda assim foi 2 dias antes do pico, né? Essa divulgação no dia 2. Hein? Fechou, professor. Fechou, muito bom. Obrigado por todos esses esclarecimentos, aprendemos bastante. Maravilha, que bom, fico feliz. Fernando, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, dá um abraço a todo mundo lá do IPH, parabéns para todo mundo aí nesse momento aí, vocês estão sendo muito importantes. Obrigado, Nando. Prazer. Valeu. Obrigado a todo mundo que esteve conosco, tá? O programa fica aqui no YouTube, tá? Pode assistir também depois no Spotify, também vai ficar a partir da meia-noite de hoje. E o Pensando Bem volta na semana que vem, né? A gente está direto tratando desse assunto agora, acho que vamos ficar mais um bom tempo, né? Tratando desse assunto. E sempre com a nossa parceria da Matinal Jornalismo e também da revista Parêntese. Aliás, essa semana teve o sarau, viu? O professor e a Kátia Suman voltaram no sarau elétrico lá no Ocidente. Boa notícia. Boa notícia, né? Aos poucos tem que normalizar a vida, tem que verdade. seguir em frente. E nós semana que vem voltamos. Tchau, gente. Bom fim de semana.